Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é quarta-feira, né, dia 29/7, aulinha de geografia, vai dar, né, aula. Eu adoro geografia, vocês gostam de geografia? Eu gosto, porque eu adoro ver sobre conhecer os municípios, conhecer os bairros, né, trabalhar essa questão, trabalhar a questão dos imigrantes que a gente viu semana passada, trabalhar essa questão da desigualdade para a gente saber e não fazer igual essas pessoas, né? Para não acontecer disso novamente, para a gente sempre tentar limitar isso, para a gente tentar evitar, né, essas questões, para saber que todo mundo tem direitos e deveres a serem cumpridos. Né? Então, daqui a pouco, logo mais, acho que na próxima semana já é a nossa P2, né? Na próxima semana ou na outra, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso antes da prova ainda, ok? Então a prof vai começar hoje a apostila do terceiro bimestre, porque eu sei que vocês gostam de trabalhar com coisas novas, né? E a gente depois, na semana que vem, antes da prova, a gente vai fazer uma retomada de conteúdo para não ficar dúvida nenhuma na hora da prova, né? Então vamos lá? Vamos lá para nossa aula de hoje? Vamos começar a aula hoje, então? Deixa eu só botar isso aqui para baixo. Vamos fazer uma chamada? Pode ser? Vocês vão me responder aí do outro lado? Então vamos lá. Agatha, Arthur Nardelli, Arthur Festival, Betina, Brian, Catarina, Gustavo, Heloísa, Isadora, João Pedro Ferrari, João Pedro Mendes, Júlia Cabral, Júlia Martins, Juliana, Laura, Lauren, Letícia Alves, Letícia Machado, Lívia, Luca, Luísa Silva, Luísa Pereira, Manuela, Marcelo, Michel, Pedro Henrique e Rafaela. Todos aí, todos certinho, e eu também estou presente, né? Então, estamos todos juntos. Então vamos lá, vamos abrir lá na apostila do terceiro bimestre, na página 195 e 196. Mas antes da gente começar qualquer coisa, eu quero propor um desafio para vocês. Desafio não, porque vai ser muito legal e muito fácil de fazer, né? Eu vou pedir então que vocês parem o vídeo um pouquinho agora, deem uma olhadinha lá na sua janela. Se você mora num apartamento, né? Pode ir lá na sua janela, pode ir lá na sua porta, ou se você mora em uma casa, assim como eu, coloque a sua máscara, porque a gente não pode sair sem máscara, então passou da porta, coloque a máscara, ok? E você vai até o seu portão e tenta olhar em torno assim, o que que você percebe? Olha em torno do lugar que você mora. O que que tem aí? O que que você consegue ver? Hum? Ah, Lu, eu não moro aqui, eu tô passando as férias na casa do vô, da tia e tal, porque o pai e a mãe estão trabalhando e eu precisei ficar aqui, não tem problema. Pode ser do lugar onde você está, se você não tá no lugar onde você mora. E agora, depois de olhar isso tudo aí, você conseguiu perceber, tem passarinhos? Tem árvores? Tem casa, tem apartamento, tem carro passando na rua, tem asfalto, ou não? Ou eu vejo um monte de mato, um monte de árvore, é, eu vejo uns passarinhos cantando, eu vejo uns galpões assim bem longe. E aí, o que que vocês estão vendo? E vocês conseguem se lembrar do o que que é uma zona rural ou uma zona urbana? Você consegue me dizer se você mora numa zona rural ou numa zona urbana? Vamos lá, então? O que é a zona rural mesmo, Lu? Eu já esqueci. Então, zona rural é o espaço compreendido no campo. No campo, lembrem, lá nos sítios, né? É uma região não urbanizada destinada à atividade da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, conservação ambiental. E é no espaço rural onde se produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. E aí, onde é que vocês estão? E a zona urbana é o espaço ocupado por uma cidade caracterizado pela edificação contínua e pela existência da infraestrutura urbana, que compreende o conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida da população. Eu, Luana, acredito que vocês morem a maioria na zona urbana, né? Que é onde a gente mora, que é onde tem asfalto, tem um monte de casa, tem apartamento, tem indústrias, né? Esse então é a nossa zona urbana, são as grandes cidades, né? Então vamos lá? Vamos abrir lá na página 195. Lu, por que tu fez isso? Só para a gente contextualizar, ok?
Por favor, se vocês foram lá na rua olhar, ó, vão lá lavar a mão ou passam álcool em gel, tá bom? A gente precisa se cuidar e se cuidar muito, tá bom? Então chegou em casa, entrou do portão para fora, lava bem a mão, tira a máscara, bota a máscara para lavar e voltou aqui para aula, tá bom? Não esqueçam de fazer isso. Lá diz assim: paisagens brasileiras. Nosso país é conhecido por suas exuberantes paisagens, como a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, as lindas cachoeiras e os rios que parecem mares, onde se esconde grande biodiversidade. Além dessas paisagens naturais ao longo do tempo, a sociedade brasileira construiu grande variedade de paisagens rurais e urbanas, como as grandes usinas de álcool em meio aos canaviais, que é aquela plantação de cana, as hidrelétricas que produzem energia e utilizam amplamente os rios, as fazendas de grãos mecanizadas presentes na região centro-oeste e as pequenas cidades onde se destaca no centro a Praça da Igrejinha e as grandes metrópoles. Vamos lá então? Suas primeiras ideias. O que essas paisagens têm em comum? E o que elas caracterizam? E o que as caracteriza? Para ilustrar a sua resposta, desenhe uma paisagem natural e a outra urbana nos seguintes quadrados. Então vamos lá, que é bem fácil. Então o que elas têm em comum? É todas essas a paisagem rural e a paisagem urbana. O que elas têm em comum? E o que caracteriza cada uma delas? Vamos lá, vamos desenhar? Depois eu quero ver o desenho, hein? Depois de desenhar, vocês vão responder ali. Agora, compare as paisagens e responda. Quais são as características que as particularizam, que as tornam única, e quais são as comuns entre elas? E aí, o que vocês vão me dizer? O que caracteriza e quais são as comuns entre elas? Quero ver essa resposta de vocês, tá bom? Então, aqui, o que é essas imagens que a prof trouxe? Aqui a gente tem o quê? A zona rural e a zona urbana. Aqui a gente tem a zona rural, né? Lembra que eu falei que lá na zona rural é os sítios, né? É aquelas grandes localidades de plantação. Não tem muita população, embora aqui a gente veja nessa primeira imagem que tem algumas casas, né? Mas aqui possivelmente é uma fazenda, que aqui deve ser a casa do patrão e aqui a casa dos empregados, ok? E aqui as grandes plantações deles. E aqui a gente também tem um sítio, provavelmente deve ser produtor de leite, né? Tem as vaquinhas aqui, ó, grandes campos. Então, a partir dessas fotos, caso vocês não lembrem, vocês podem caracterizar lá nas outras questões, né? E aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são as cidades, né? Então, é a zona urbana, é onde a gente vive, né? A gente tem prédios, a gente tem empresas, a gente tem casa, a gente tem asfalto, a gente tem aquela loucura do dia a dia, né? Porque a vida no campo é muito tranquila, mas a vida na cidade é um pouco mais agitada, né? Então, a gente aqui tem carro. Mesmo assim que a gente está na cidade, a gente também tem algumas árvores, né? Porque a árvore é importante, né, para o nosso oxigênio, enfim. E aí? Vocês sabem me dizer essa diferença da zona rural e a zona urbana? Conseguiram fazer as atividades? Se não conseguiram fazer, avisem a prof que a gente vai fazer juntos, ok? Como aqui é uma resposta pessoal, é vocês que precisam me dizer, ok? Então, ó, até amanhã. Hoje a aula foi bem tranquila, né? Porque a gente tem prova de matemática essa semana, então eu espero que vocês estejam estudando, né? Porque, embora sejam feitas as revisões, eu quero que vocês estudem, ok? Para todo mundo tirar um 10 e fechar esse trimestre assim, ó, excelente, ok? Então, ó, até amanhã.